Forte como o amor, tão linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para iniciar mais um estudo da nossa escola bíblica dominical, ainda na carta de Paulo aos Efésios. Antes de iniciar a nossa lição de hoje, eu gostaria de lembrar aos irmãos o alvo do nosso trimestre, conforme exposto lá no início da nossa revista. A graça de Deus não é apenas a base da nossa salvação, mas é também um meio indispensável que nos permite viver uma vida cristã autêntica. Então, a doutrina da graça de Deus será o assunto-chave desse trimestre no estudo da carta de Paulo aos Efésios. Portanto, serão estudos maravilhosos, preciosos, e eu desejo que você possa nos acompanhar estudando, lendo, fazendo as leituras diárias e assim sendo edificados para aprendermos juntos tão preciosas verdades. Muito bem, hoje na terceira lição, Paulo vai recorrer a uma das bênçãos advindas da graça de Deus. Vamos ler então o nosso texto? Efésios 1, 15 até o verso de número 23. Acompanhem conosco. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Muito bem. Depois de expor o plano maravilhoso da graça de Deus para a salvação do homem, Paulo então faz uso de uma dessas bênçãos, que é a oração, o acesso livre a Deus. E nesta oração, nós observamos três coisas que assim podemos dividir nesse texto. Primeiramente, Paulo faz uma gratidão, ele expressa sua gratidão, sua alegria. Segundo, ele faz uma intercessão pela igreja. E terceiro, ele demonstra a motivação da sua intercessão. Quem é a sua força motriz para orar? Muito bem, em primeiro lugar, nós observamos que Paulo, nesse texto, ele expõe para os irmãos da igreja o quanto o crente em Cristo é rico. Ele nasce rico. E o desejo de Paulo nesta oração é despertar nos irmãos esta visão, despertar nos irmãos essa compreensão do quanto nós temos uma vida abundante espiritualmente falando, como Jesus diz lá em João 10, eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. E
Paulo recorre a essa súplica a Deus para que os irmãos não venham a viver como mendigos, como acontece com muitos crentes que não têm noção da riqueza, da grandeza, da abundância de bênçãos que Deus preparou para nós nas regiões celestiais. E é isso que nós queremos abordar nesta lição, quando o título diz a oração emoldurada na graça, ela sendo adornada pela graça, porque de fato é uma bênção maravilhosa ter acesso ao trono do Senhor Jesus, ter livre acesso a Deus. Bom, em primeiro lugar, a oração que Paulo faz, ela tem uma gratidão pela igreja. E a gratidão de Paulo pela igreja não é porque era uma igreja que estava tendo grandes obras sociais, não é porque a igreja estava tendo grandes curas, grandes sinais e concentrações de fé aonde estavam para poder fazer grandes milagres. Na verdade, a alegria de Paulo, a gratidão de Paulo é justamente porque a igreja tinha duas coisas indispensáveis para uma vida cristã autêntica: a fé e o amor. Veja o verso de número 15. Por isso também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Então a alegria de Paulo se expressou pelo fato da igreja viver pela fé e viver em amor. Ora, por que isso causou tanta admiração em Paulo? Por que isso estimulou a agradecer a Deus? Porque, primeiramente, meus irmãos, a fé é a base da nossa salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então a igreja precisava viver pela fé. Jesus ensinou a todos que a salvação ela é alcançada por crer nele, por confiar nele, que é o sinônimo da fé. Hebreus 6, 7 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, ao ouvir que aquela igreja vivia pela fé, não dependendo das circunstâncias do momento em que viviam, isso o alegrou, porque eles sabiam que era uma igreja que estava agradando a Deus por causa da sua fé. Em 2 Coríntios 5,10, Paulo disse que nós não andamos pelo que vemos, mas pela fé. A igreja não estava pautada no seu bem-estar ou naquilo que eles pudessem ter materialmente, mas viviam pela fé. Hoje é um desafio para nós vivermos pela fé. E é isso que Deus espera de nós, uma confiança plena nele. Segundo, a igreja vivia em amor. Ela amava os santos, a segunda parte, e o amor para com todos os santos. Jesus deu uma ordem lá em João 13, 35, 34, que assim como eu vos amei, vós deveis amar-vos uns aos outros. Em Romanos 13, 8, a palavra do Senhor nos disse que devemos amar ao próximo, porque quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, Paulo expõe para os coríntios que apesar dos dons que eles tinham, se não tivesse amor, nada seriam, nada lhes aproveitariam. Podia falar a língua dos anjos, dos homens, conhecer toda a ciência, ter uma fé de transportar monte. Olha que ele fala inclusive da própria fé. Vocês poderiam entregar seu corpo a ser queimado, entregar todos os bens, mas se não tiver amor, nada vos aproveitará. Então isso trouxe alegria, porque ele sabia que a vida da igreja era uma vida autêntica, porque eles viviam por amor. Eles viviam amando, assim como Jesus os havia ordenado. Então ele vê que a graça teve um efeito eficaz na vida daqueles crentes, porque eles viviam segundo a vontade de Deus. Isso é uma alegria quando a igreja vive dessa forma. Que nós possamos, como igreja, viver pela fé e viver em amor uns pelos outros. A segunda coisa é que a oração envolve intercessão. Paulo, depois de agradecer, ele diz que ele fazia menção deles em todas as suas orações.
E qual era o desejo de Paulo? Qual era a súplica de Paulo? Era para que eles pudessem ser iluminados. Esse é o que envolve a sua petição. Para que lhes fosse dado luz, um completo discernimento de toda a vida espiritual, justamente para que eles compreendessem qual é a dimensão da riqueza que eles tinham. Porque podia correr o risco de eles acabarem esquecendo do quanto nós temos uma vida abundante diante do Senhor. Então, no verso de número 18, ele diz, tendo pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração. Iluminar todo o ser interior de vocês, para que possam compreender a grandeza, a dimensão do que Deus providenciou para nós. Essa iluminação que ele fala, ela vem do Espírito Santo, essa luz, esse conhecimento completo vem do Espírito Santo. Lá em João 14, 26, Jesus, ao falar a respeito do Espírito Santo, ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, quando ele pede para que seja iluminado, ele está fazendo referência ao Espírito Santo vindo para poder orientar, ensinar, iluminar a igreja. Porque a igreja certamente necessitaria de sempre ter esta luz. Essa iluminação é dada ao crente lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. O Senhor nos diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Mas no verso 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, isso Paulo ora justamente para que os irmãos possam viver isso. Que eles pudessem absorver essa grande verdade de serem iluminados, o coração, a mente, a vontade, e compreendessem então como é maravilhoso e tão rica é a vida do crente. Infelizmente, muitos não conseguem perceber a beleza, a grandeza, a profundidade, a altura de tudo que Deus colocou a nosso dispor. Há muitos crentes que vivem uma vida tão mendiga, tão pobre, tão vazia, que estão desperdiçando as maravilhosas bênçãos que Deus tem para nós na vida espiritual. Muito bem, então nós vamos falar a respeito desse pedido que Paulo fez. Primeiro, ele aborda para que obtenham um pleno conhecimento de Deus. O verso de número 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Qual seria a importância de obter o conhecimento a respeito de Deus? A maior tragédia que o homem tem é a ignorância intencional a respeito de não conhecer Deus. Esse foi os piores desastres que houve na vida humana. Foi justamente o fato do homem rejeitar o conhecimento de Deus. Meus irmãos, o conhecimento do Senhor nos traz tantos benefícios que nós precisamos buscar com diligência, desejar com sinceridade o pleno conhecimento de Deus. A fé e o amor eram o início, foi o começo. Então Paulo ora para que isso não fique estagnado na vida deles, mas que eles continuassem progredindo. E um progresso desse seria justamente o pleno conhecimento de Deus. Não apenas o conhecimento intelectual, mas o conhecimento no aspecto de relacionamento. Quanto mais se conhece Deus, mais desejo de estar diante dele, perto dele, há no coração do crente. A salvação
é o conhecimento de Deus. João 17, o verso 3, olha o que Jesus diz na sua oração. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, uma pessoa que cada dia cresce no conhecimento de Deus é uma evidência de que ela é salva, é verdadeiramente convertida, ela nasceu de novo, porque o conhecimento advém disso como um fator para ter a vida eterna. O conhecimento de Deus gera a santidade, porque você conhece Deus, sabe quem Ele é. 1 de Pedro 1, 15 e 16, a palavra do Senhor nos disse, quando o Senhor disse, Pedro escreve para aqueles irmãos, sede santos porque eu sou santo. Então, se eu conheço, não apenas sei, olha que coisa diferente. Saber é uma coisa, eu sei, Deus é santo, mas é Ele lá e eu aqui. Mas quando eu conheço, quando eu compreendo, quando eu absolvo isso na minha vida, então eu passo a ser santo como Ele é santo. Por isso Ele pede, sede santos, porque eu sou santo. Se vocês são meus filhos, se você pertence a Deus, se você é um salvo, se você tem o Espírito Santo, então o povo de Deus vai se identificar com Ele, porque conhece. Quanto mais conhecemos a Deus, mais desejamos amá-lo. Quanto mais conhecemos a Deus, mais desejamos adorá-lo, mais desejamos servi-lo. Quanto mais conhecemos a Deus, mais a nossa fé cresce. Em Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, quanto mais conhecimento nós temos, nós sabemos o quanto nós dependemos de Deus. Mas, pelo contrário, quanto menos conhecimento existe, então mais ignorante nós seremos em relação a Deus e nunca vamos conseguir cumprir a sua vontade. Portanto, nós precisamos desse conhecimento. Nós não podemos apenas conhecer Deus como Salvador, mas é preciso conhecê-lo como nosso Pai, nosso guia, nosso amigo, nosso Senhor, nosso pastor. Como tem sido o seu conhecimento? A oração de Paulo é que ela possa te impactar e reconhecer o quanto isto é necessário. Se assim você conhece Jesus, se assim você faz parte da igreja de Cristo Jesus. Segunda coisa, Paulo também ora para que eles pudessem saber, ter consciência da esperança do seu chamamento. Verso de número 18, iluminar os olhos do vosso coração, para saberdes, tá vendo? Para saber, conhecer, entender, compreender qual é a esperança do seu chamamento. O chamado de Deus é algo muito especial. O termo chamado é de grande importância para o vocábulo cristão. Porque a igreja, no seu significado original no grego, eclesia, significa chamados para fora. Uma assembleia de crentes, de pessoas, chamado para fora. Fora de quê? Para fora do mundo. Então a pessoa, quando ele passa a ser membro da igreja, nós entendemos que ela confessou a Jesus como seu Salvador, ela se converteu, ela ouviu o chamado de Deus para sair do mundo, para não pertencer mais ao mundo e pertencer a Cristo. Então o chamado é especial porque Deus nos chama para pertencer a Ele. Ele nos chama para a salvação. Paulo repetidamente faz referência a esse chamado. Repetidamente ele fala que a graça de Deus aprove chamá-lo, aprove usá-lo para a sua obra. Em 2 Timóteo 1:9, Paulo disse que nós somos chamados em santa vocação, um chamado que Deus já havia preparado antes dos tempos eternos. Lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, verso 9, ele disse que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ainda em 1 de Pedro 5:10, ele nos tem chamado à sua eterna glória. O chamado de Deus remete-nos lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, se tornou perdido, separado de Deus. Deus então procura o homem, Deus chama o homem e pergunta para Adão: onde estás? E Adão, com medo, responde:
e acabaram confessando que pecaram. Mas Deus chama, é um chamado especial para ter vida, para pertencer a Ele. Meus amados irmãos, a esperança que nos dá para saber, não é uma esperança de desejar que aconteça, mas a esperança é a convicção do que virá para o futuro. Terceira coisa, para também conhecer qual a riqueza da glória de sua herança nos santos. A sua herança, esse pronome sua, de posse em relação a Deus, que diz respeito ao fato dele nos ter como herança. Nós fazemos parte dos propósitos de Deus para que um dia Deus seja glorificado em nós. Efésios 3:20 diz assim: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Então nós somos a herança de Deus, onde Ele está nos preparando para ser glorificado. Quando um dia será revelado ao mundo inteiro a sua igreja que Ele comprou com o seu sangue. A igreja em que Jesus deu a sua vida para resgatar pessoas, homens e mulheres, que um dia serão para a sua glória, porque nós pertencemos a Ele. Esta herança é porque de fato Deus visa o nosso futuro. Ele quer que nós entendamos que esta glória da sua herança nos santos, Deus vai revelar tudo isso no fim, porque, irmãos, o plano de Deus para nós é para o futuro, porque aqui as coisas que passam são insignificantes diante da eternidade. Portanto, você é uma pessoa especial para Deus, você é a herança dele, é como um tesouro que ele achou numa terra contaminada, suja, tirou aquele tesouro bruto, lapidou, limpou, lavou e agora é dele. Nós somos de Deus. Nada nos tirará da presença do Senhor. Nada nos atrapalhará para estarmos diante do Senhor. Portanto, que você compreenda que coisa linda, que coisa rica. Quarto, a suprema riqueza do seu poder. Agora ele pede para que também ele compreenda, nós compreendamos a grandeza do seu poder. Verso de número 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Deus usa o seu poder a nosso dispor. Deus é infinitamente poderoso. Ele é onipotente. Mas eu quero fazer uma pergunta. Quanto você sabe, quanto você tem consciência desse poder que ele exerce a seu favor, a favor da igreja? Você sabe? Você tem noção do como Deus exerce esse poder a nosso favor? Talvez você muitas vezes tenha se esquecido, em volta com tanta ansiedade da vida, inclusive esse momento que nós passamos, dessa doença, dessa crise, desse coronavírus, inclusive estamos tendo crise na nossa política. Você tem entendido e compreendido o tamanho do poder de Deus? Nunca vamos saber o tamanho exato, porque Deus é infinito. Mas o que isso te impacta saber o grande poder que ele exerce a seu favor? É isso que Paulo está dizendo para nós que cremos. O que pode impedir Deus de cumprir seus propósitos em nós? Deus é poderoso. E esse mesmo poder, quando Paulo termina dizendo que ele se sentiu motivado em interceder por os irmãos, porque ele sabia que a igreja podia ser um grande instrumento nas mãos de Deus, por causa de Cristo Jesus, por último, nós vamos falar. Ainda no verso 19, ele diz, segundo a eficácia da força do seu poder, ele fala de novo. Agora, ele faz uma referência, o qual, esse poder, ele exerceu em Cristo ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita no lugar celestial. Há duas coisas aqui muito importantes em relação ao poder que Deus exerceu em Cristo, para que nós compreendamos que esse mesmo poder Deus vai exercer a nosso favor. Primeiro, ressuscitando dentre os mortos. A morte não pôde reter Jesus Cristo, porque o poder de Deus é muito maior. Ele trouxe-o de volta à vida, porque Deus tem prazer em dar vida. E segundo, fez assentar à sua direita lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. O que significa isso? Quer dizer que o seu poder elevou a autoridade de Cristo, que veio cumprir esta missão acima de todo e qualquer homem, qualquer domínio, qualquer potestade nas regiões celestiais.
Potestades quer dizer alguém que tenha poder. Principado, algum príncipe que esteja reinando, algum território dominado por alguém. Poder, não importa quem tenha poder, domínio, ele está acima de tudo e de todos nesta vida. Então esse poder de Deus é exercido justamente para que nós entendamos que se Deus é por nós, quem será por nós? Então Paulo ora para que a igreja compreenda que o poder de Deus jamais será falível, porque o Senhor venceu a morte e ele venceu todas as hostes malignas nas regiões celestiais. Por isso Paulo pode dizer, quem pode nos separar do amor de Deus? E o Senhor está acima de tudo isso. Foi essa a motivação de Paulo, e ele fazendo-se referência que também ele deu esta autoridade para a igreja, para exercer a sua vontade, verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então, olha que maravilha. Deus exerce todo o seu poder e deu à igreja autoridade para exercer a sua vontade. E esse poder está sendo aplicado na vida da igreja, que é o seu corpo. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é a mente da igreja. É ele quem coordena, é ele quem dirige, é ele quem orienta a igreja. Nós somos corpo de Cristo, membros uns dos outros. Portanto, a igreja está no plano especial da graça de Deus. É por essa razão que Paulo ora com tanta alegria e fervor. Para que a igreja não apenas fique na fé e amor, como não é que eles deveriam deixar, mas não ficassem estagnados, mas continuassem evoluindo. Conhecendo cada dia mais o Senhor. Conhecendo cada dia mais a grandeza do seu poder. O nosso chamado é um chamado especial. Paulo quer que os irmãos compreendam a esperança da glória, da herança que somos nós. Portanto, nada neste mundo, nesta vida, frustrará os planos de Deus em nós. Mas você precisa, cada dia, crescer. Você precisa desenvolver a sua vida espiritual diante de Deus. Você precisa aproveitar este momento para que você possa se chegar mais perto de Deus. Que esta oração de Paulo possa fazer efeito também em nós, para que nós possamos desenvolver as riquezas espirituais. Este é o momento em que certamente a evidência daqueles que são realmente crentes está sendo provada. E a nossa oração também é para que você possa absorver as riquezas que Deus te deu. Não viva como mendigo, não viva buscando migalhas do mundo, mas viva na presença de Deus. Aproveite o poder do Espírito na sua vida para viver uma vida triunfante em todos os aspectos da sua vida. Que Deus nos abençoe.